Boa noite a todos que estão acompanhando hoje esse hangout com Olavo de Carvalho. Boa noite, Olavo. Boa noite, Kim. Tudo bem? Tudo? Então, Olavo, eu queria começar falando sobre a sua posição política. Você é um conservador, certo? De certa maneira, eu não acredito em tomadas de posição políticas na base doutrinária, de você ter uma concepção fixa. Eu acho que essas tomadas de posição são de acordo com a situação do momento. Certo? Então, na verdade, eu acabei de colocar um post lá no meu Facebook, que explica o seguinte, desde que eu vou até ler para você aqui, como está ali, porque eu acho que aquilo explica muito. Ah, eu coloquei assim: desde que comecei a ler livros, meu sonho era um dia emergir do meio social culturalmente depressivo e ter um círculo de amigos com quem pudesse conversar seriamente sobre arte, literatura, filosofia, religião, as perplexidades morais da existência e a busca do sentido da vida. O ambiente necessário para um escritor desenvolver sua autoconsciência e seus talentos. Li centenas de biografias de escritores e todos eles tiveram isso. Nunca realizei esse sonho, nunca tive esse ambiente estimulante. Por volta dos 40 anos, entendi que não o teria nunca. E decidi que minha obrigação era fazer tudo para que outros o tivessem. Toda a minha atividade de ensino é voltada para isso. É com profundo desprezo que ouço gente dizendo que o objetivo dos meus esforços é criar um movimento de direita. Eu acho que isso explica. O motivo principal de eu ter adotado opiniões conservadoras ou direitistas é em reação, vamos dizer, à degradação completa da cultura brasileira, que nos últimos 40 anos é obra da instrumentalização esquerdista da cultura. Tá certo? Quer dizer, eu não tenho muito interesse em tomar posições políticas diretamente. Né? Como eu disse, eu não acredito em tomadas de posição doutrinárias. Nenhuma corrente política jamais é certa, pelo menos não é certa 100%. Então é preciso continuamente você estar variando e tomando atitudes diferentes conforme a situação real e não conforme uma doutrina adotada de antemão. Agora, uma coisa eu tenho certeza: quaisquer que sejam os problemas políticos, sociais e econômicos de uma nação, eles nunca serão resolvidos se você não tiver, vamos dizer, uma dose de inteligência circulante suficiente para isso. Então, qualquer que seja o problema nessas esferas, o problema cultural vem muito antes. E não se trata, vamos dizer, da educação popular. Trata-se ao contrário, de você ter uma elite qualificada para promover a educação popular. Essa elite, justamente, são escritores, filhos, professores, etc. E essa gente entrou, vamos dizer, numa decadência mental assim tão assombrosa como nunca aconteceu no mundo. Quer dizer, a situação da alta cultura no Brasil é mais que calamitosa, já passou disso aí há muito tempo. Então, eu achei que eu devia me esforçar para corrigir isto, sem ter que entrar diretamente na discussão das questões políticos, sociais e econômicas do dia. Se bem que é impossível você falar desse assunto que eu mencionei sem tocar, de alguma maneira, na atualidade política. Tá certo? Então, esse meu conservadorismo é mais uma reação ante uma situação cultural do que uma situação política propriamente dita. Então você acredita na mudança da sociedade através da cultura da população e não, por exemplo, partindo do Estado? Mas sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Quer dizer, o Estado, e sobretudo a política eleitoral, isso é a superfície da sociedade, isso é espuma em cima do mar, você está entendendo? O que interessa é a vida de todos os dias, é a ação de todos os cidadãos na vida diária. E essa ação é determinada pelo quê? Por valores, símbolos e crenças. Então é isto tem que vir primeiro, tá certo? Agora, antes de você pensar nos valores, símbolos e crenças da população, você tem que pensar nos valores, símbolos e crenças da elite intelectual, porque é esta que determina o resto. Mesmo quando você tem uma elite intelectual de merda, como você tem hoje, esse pessoal, por exemplo, que participa da Flip, tudo isso aí tudo meio escritor de aluguel, é tudo só propaganda esquerdista e não passa disso, tá entendendo? Não é nem propaganda esquerdista de alto nível, como Máximo Gorki, não é nada disso, é propaganda esquerdista vagabunda, tá certo? Este pessoal, hoje, por eles serem a elite falante,
eles determinam o nível intelectual e moral da população. E é por isso que o Brasil está na situação que está. Você está entendendo? Porque são valores muito baixos, né? A conduta das pessoas é baixa, sem vergonha, são todos picaretas, ladrões, você está entendendo? Vivem de verba pública, é uma coisa horrível. Quer dizer, não são intelectuais de verdade, não são artistas de verdade. O povo brasileiro não tem um bom exemplo vindo da camada intelectual há mais de 40 anos. Eu digo que o canto de cisne da intelectualidade esquerdista brasileira foram os livros Pessach, A Travessia, do Carlos Heitor Coni, e o Quarup, do Antônio Calado, publicado, eu creio que em 1971. Isso foi a última coisa importante que saiu da cabeça de um esquerdista no Brasil. Daí para dentro, eles foram ocupando posições, tanto na mídia como no sistema eleitoral. Ainda dentro da ditadura já acontecia isso. E depois que acabou a ditadura, então foi a festa. Eles ocuparam todo o espaço, instrumentalizaram tudo para eleger o Lula e para manter essa gente no poder eternamente. Então a cultura virou propaganda. Antes disso, eu tinha conhecido, na Romênia, eu conheci o crítico português Fernando Cristóvão, e ele tinha a seguinte frase, ele dizia, cultura é o novo nome da propaganda. Então eles reduziram tudo à propaganda, autoadoração esquerdista, né? Esta manipulação asquerosa da história que eles fazem nos últimos 40 ou 50 anos. Então, é claro que, diante disso, o nível de conduta moral da população só pode descer. Porque se desce a consciência, desce a moralidade também. Então, tendo a cultura, né, e a sociedade, todo esse papel tão importante, qual você acha que é o papel do Estado? Olha, eu realmente não sei, porque aí já seria uma tomada de posição doutrinária. Eu acho que o papel do Estado ele varia conforme as circunstâncias. Tá certo? Por exemplo, numa situação de guerra, o papel é um. Tá certo? Vamos dizer, uma nação pequena perante uma nação maior, uma grande potência. Tá certo? Por exemplo, a gente pode ser favorável ao livre mercado, mas nós sabemos hoje que o livre mercado é justamente usado para destruir as soberanias nacionais e implantar esse globalismo, essa espécie de socialismo global. Então a gente tem que dançar conforme a música, não é ter uma tomada de posição doutrinária. Né? Então, por exemplo, o sujeito é liberal ou libertarian, então ele acha que tudo deve ficar por conta da população e que, portanto, a gente deve liberar o consumo de drogas. Doutrinariamente, isso está certo. Só que, na América Latina, se você libera o consumo de drogas, você está entregando todo o poder às Farc e, portanto, aos comunistas. Está entendendo por que não se pode jogar essas coisas doutrinariamente, mas é preciso levar em conta a situação concreta, particular do momento, e optar não por uma solução que seja doutrinariamente coerente, mas pela solução que seja mais inteligente no momento. Mas, Olavo, aí você citou o exemplo das drogas. Muitos libertários, né, dizem que é justamente a proibição que protege esse cartel, esse monopólio das drogas que as Farc têm. Isso é uma estupidez sem mais tamanho, porque você vê, o comércio de cigarros no Brasil não é livre, você pode comprar cigarro, e, no entanto, você tem, quer dizer, o mercado clandestino de cigarro que é cada vez maior. O fato de você legalizar um comércio não quer dizer que você vai eliminar o comércio ilegal. Comércio ilegal você tem na Holanda, você tem na Suíça também, que todo lugar tem. Só que, no caso, o pessoal da Farc já tem todas as fontes da produção das drogas, todo o sistema de processamento e toda a rede de distribuição, eles ficariam praticamente com o monopólio do comércio legal e do ilegal ao mesmo tempo. Então seria o maior presente que essa gente poderia receber. E eles sabem disso, tanto que as Farc são a favor da liberação das drogas. Se fosse como o pessoal liberal diz, é a proibição que cria o comércio ilegal, que é uma coisa absurda, é a mesma coisa que dizer que o mandamento não matar é que faz as pessoas matarem. Né? Se fosse assim, a Farc seria contra a liberação, porque ela teria interesse em manter-se na ilegalidade, quando na realidade ela tem o interesse de ser legalizada. Porque daí, além de se tornar uma empresa, vamos dizer, multinacional legalizada, ela se torna também um poder político, um partido político, como está acontecendo, agora mesmo está acontecendo na Colômbia.
Então, isso aí é entregar tudo para o inimigo, né? Agora, esse pessoal liberais tem razão em muita coisa. O problema é que eles pensam doutrinariamente. Eles pensam em termos de valores abstratos e não da análise da situação na política. Aristóteles já dizia o seguinte, que a política nunca ia ser uma ciência exata. A política não dependia do exercício da razão científica, mas dependia da phronesis, quer dizer, prudência, bom senso, capacidade de adaptação às circunstâncias, percepção da realidade. E esse pessoal raciocina como se aquilo fosse uma ciência exata, ou como se fosse, vamos dizer, tivesse que ser uma doutrina coerente de alto a baixo. Todo pensamento doutrinário é alienação, é loucura. Agora, falando sobre as eleições desse ano, Olavo, você já conhece os candidatos? Você acha que o PT vai se reeleger? Olha, se chegar na reta final Dilma e Aécio Neves, a Dilma ganha. Por quê? Porque o Aécio Neves é como o ex-governador de São Paulo, aí, o picolé de chuchu, não fede nem cheira. Ele não diz absolutamente nada. Então, entre o nada e alguma coisa, o pessoal vai escolher alguma coisa, mesmo que seja um tolete de merda, tá entendendo? Pelo menos é algo. É isso? Então, eu espero que isso não aconteça. Mas existem vários outros candidatos possíveis, né? Eu, pessoalmente, eu acho a candidatura mais viável a da Denise Abreu. Mais viável pelo fato de que, se chegar num confronto final entre duas mulheres, a Denise ganha. Né? Ela é capaz de se explicar muito melhor do que a outra, ela impressiona melhor do que a outra. E você sabe que se for um homem ou uma mulher, o homem vai ficar inibido. O homem moderno foi treinado, né, para jamais dizer a verdade na cara de uma mulher. Então vai ficar aquela inibição, aquela troca de gentilezas de parte a parte, e isso vai falsificar completamente a situação. E o que você acharia de uma possível candidatura do Jair Bolsonaro? O Jair Bolsonaro é excelente pessoa, mas eu não acredito que a candidatura dele será aceita pelo partido dele. Porque esse partido terá preso com o PT. Então, vamos dizer, essa é uma hipótese. Tá certo? Ele pode até ser um bom candidato, mas eu não acredito que ele chegue a ser candidato. Eu não sei. Então... Eu também não estou muito atualizado com a lei eleitoral brasileira, não sei se o homem pode mudar de partido, não sei o que ele pode fazer. Mas então, se ele conseguisse se candidatar, você acha que ele seria um bom representante? Olha, eu creio que sim. Ele não é um homem que tem experiência administrativa, como a Denise tem, mas é uma pessoa de muito coragem, um homem muito sincero, tá certo? E não vejo por que ele não faria um bom governo. Né? Mas eu, sinceramente, não acredito que essa candidatura dele vá para frente. Além disso, é preciso contar com uma coisa. Existe um grande coeficiente de rejeição do Bolsonaro também. Ele teria que fazer um esforço monstro para vencer isso, né? E você acha que se alguém da oposição ganhar, tem como governar o país ou o Estado já está muito aparelhado pelo PT? Este é que é o problema. Não é que... Veja, tanto faz você ganhar uma eleição ou você dar um golpe de Estado, tá certo? Você vai ocupar só os altos postos. Agora, toda a estrutura do Estado está infestada de agentes petistas. Eles vão boicotar o governante, desobedecê-lo, fazer com ele operação salame, né? E pode até derrubá-lo através do impeachment, como fizeram com o Collor, com a maior facilidade. Porque você sabe que até hoje, né, não provaram contra o Collor nada além daquele caso do Fiat Elba, quer dizer, uma mixaria comparado com o que o PT fez. E, no entanto, eles conseguiram fazer a mobilização nacional como se o homem fosse o Satanás encarnado. Tá certo? Ele, por sua vez, não era o Satanás nenhum, mas era uma besta quadrada, um homem totalmente despreparado, e ele tinha todos os elementos para quebrar as pernas dos seus adversários, mas ele conseguiu quebrar somente as suas próprias pernas. Por amadorismo, ele é um amador. Tá certo? Tanto que, no curso das coisas, acabou virando o office boy do PT também, como acontece com todos, né? As pessoas não conseguem entender qual é o funcionamento real do PT, né? Eles têm, em geral, pessoal ou de direita, o que simplesmente não é de esquerda.
tem uma visão da política que é limitada à política eleitoral, não tem ideia do que seja militância. Um eleitor trabalha para o candidato uma vez a cada 4 anos durante 2 minutos. A militância trabalha 24 horas por dia o tempo todo. Então você não é possível, mesmo que você tenha todos os eleitores, mesmo que você tenha um sucesso eleitoral como teve o Collor, isso não significa poder. O pessoal no Brasil é muito burro, eles imaginam que poder é cargo. Eu digo, não. O cargo é a expressão do poder. Você precisa já ter o poder antes, para depois você conquistar o cargo. O poder está na sociedade. O poder significa número de pessoas que estão dispostas a matar e morrer por você. Como você tem milhões de idiotas dispostos a matar e morrer pelo Lula. Pela Dilma não, mas pelo Lula tinha. Então, se você tem... Poder significa capacidade de ser obedecido. Poder significa, na política significa você conseguir determinar a conduta alheia. Não é isso? Então, você lembra quando o Collor fez aquele apelo para que as pessoas saíssem à rua com a bandeira do Brasil, com verde e amarelo, e saiu todo mundo vestido de preto? Por quê? Porque o Collor lançou um apelo para uma população difusa. E o pessoal do PT, não, lançou apelo para militância organizada, com todo, onde a cadeia de comando. Você está entendendo? Então a coisa deles funcionava e a do Collor, pois, caiu no vazio completamente. Agora, pergunto eu, como é que um sujeito chega à presidência da República sem saber que não existe esse tipo de manifestação espontânea, repentina? Para você ter uma manifestação espontânea, é uma coisa anárquica e só acontece depois de muita provocação, como aconteceu no caso aí das passagens de ônibus. O pessoal petista saiu para fazer uma coisa e a população entrou e fez outra completamente diferente. Mas isso é depois de uma longa série de abusos. Não é só porque um presidente chegou lá e falou, saiam à rua, que eles vão sair. Isso é uma palhaçada. Tá certo? Então, o que é isso aí? Falta de cultura, meu Deus do céu. Eu nunca conheci, vamos dizer, nos meios direitistas, alguém que sequer tivesse estudado a história do movimento comunista, a estratégia comunista. Eles não sabem nada a respeito disso. E quando, no fim da década de 80, né, 80 para 90, caiu o União Soviética, daí eles acharam que tinha uma desculpa para não estudar mesmo. Falaram, não, isso aí já acabou, não precisa mais, já morreu, vamos falar de outra coisa. Tá certo? Então esse pessoal só estuda 2 coisas, eles estudam economia e autoajuda. Tá certo? Então não dá, porra. Quer dizer, o PT, no mínimo, o PT não surgiu do nada. O PT surgiu de uma longa história de organizações de esquerda, onde sempre houve um grande número, vamos dizer, de intelectuais bem preparados. Tá certo? E o pessoal da esquerda sempre tratou bem os seus intelectuais, que sabe que precisa deles. Na direita, o pessoal acha que intelectual é propagandista. Quer dizer, em vez do sujeito que estuda a coisa orientar os outros, não, eles querem dar ordem para o intelectual. Escreva isso, escreva aquilo. Ah, vão a merda. Uma vez um sujeito de um partido me chamou e falou, olha, nós te damos $5.000 para você escrever 5 artigos em favor do nosso partido. Eu digo, meu filho, se o seu partido estiver fazendo a coisa certa, eu escrevo de graça. Agora, se os $5.000, o senhor faz favor de enfiar no cu. Né? Ele está achando que eu sou propagandista de partido? Ah, merda, pô. Né? Não tem o menor sentido. Mas essa é a mentalidade da direita brasileira. E é por isso que ela está ferrada, tá entendendo? É um problema cultural. Agora, acontece que a esquerda, que, vamos dizer, nos anos 60, 70, ela tinha, de fato, uma espécie de domínio intelectual, ela perdeu esse domínio intelectual justamente na medida em que adquiriu o poder de Estado. Tá certo? Então foram decaindo intelectualmente, você não vai poder comparar aqueles caras que tinha na década de 60 com esses que tem hoje aí falando, só sai besteira, só sai propaganda política. Tá certo? Você acompanha, por exemplo, existia nos anos 60, logo que houve o golpe, o Enio Silveira, que era o diretor da editora Civilização Brasileira, um comunista histórico e um homem de enorme cultura e experiência da vida, fundou a revista Civilização Brasileira para que ali se procedesse ao debate interno da esquerda. E tentando isso, vamos entender o que aconteceu, nós levamos uma porrada, não sabemos nem de onde veio, vamos analisar, ver o que aconteceu e vamos tentar mudar a nossa estratégia. E da discussão que ele inaugurou aí, saíram então 2 linhas de ação possíveis. Uma que foi para as guerrilhas e a outra que foi estudar Antônio Gramsci e tentar aplicar a tal da Revolução Cultural, que foi o que acabou dando certo no fim das contas. Mas se você acompanhar o debate interno da esquerda que houve através dessa revista, você vai ver
que aqueles caras estavam infinitamente acima da esquerda de hoje e da direita também. Então, vamos dizer, a decadência intelectual, a decrepitude mental brasileira é a causa de praticamente tudo o que está acontecendo. Você não consegue discutir nenhum assunto seriamente. Você está entendendo? Outro dia mesmo eu vi um debate, debate entre o Flávio Morgenstern e o Igor Fuser, no Grêmio Politécnico. Né? E chega lá o Igor Fuser, e veja que coisa. Ele começa se queixando de que na mídia não tem espaço para a gente discutir a ditadura, porque só tem a opinião única, é todo mundo igual. Ele disse isso, você tem a impressão de que ele é um representante da minoria amordaçada, não é mesmo? Só que depois de fazer esse papel, ele começa a defender a mesma opinião que está consagrada na mídia, que é aquele negócio. O que aconteceu em 1964? Tinha lá um presidente democraticamente eleito, tentando fazer reformas por meios democráticos, e isso irritou o capital internacional e eles desencadearam o golpe. Essa é a versão oficial que é repetida milhões de vezes. Então, eu não estava lá e provavelmente o Morgenstern não foi malicioso o suficiente para perceber a mendacidade profunda do camarada que estava falando com ele. Ele tentou manter um nível acadêmico de discussão, tá certo? Mas esse sujeito era para ser já desmoralizado nos primeiros 5 minutos. Primeiro, seu fulano, o senhor João Goulart não estava promovendo reforma nenhuma. Isto é mentira, isto é falso. Ele falou muito de reforma, mas o Congresso implorava para ele, seu presidente, pelo menos mande um projeto da reforma. Ele não mandou projeto nenhum. Ele adiou tudo até o último dia. Então, essa versão da história é pura propaganda. E chega lá um sujeito investido do cargo de professor de Relações Internacionais da Universidade da puta que eu pariu, para chegar lá e fazer propaganda rasteira desse tipo. Né? Quer dizer, é uma coisa... Aqui nos Estados Unidos, o pessoal esquerdista também é cínico, mas não ao ponto, vamos dizer, de exibir a sua ignorância como se fosse altíssima erudição. E depois o cara lá botando banca, não estou acostumado com debate de nível acadêmico. Debate de nível acadêmico nada, você está acostumado com a Assembleia de Estudantes, onde você engana todo mundo. Pô. Então, viram, mas o pessoal da esquerda, eles perderam a iniciativa intelectual, mas eles ainda têm a malícia, a maldade, a mendacidade. E o outro lado, às vezes, nem percebe esse tipo de artimanha, você está entendendo? E ele é professor da universidade na qual eu estudo ainda. Ih, que desgraça. Você não é aluno dele, é? Não. Você vê, eu conheci o pai dele, eu era amigo do pai dele, o Fausto Fuser, que acho que já morreu. O Fausto era um homem de muita cultura, mas o filho já não é a mesma coisa não, você entende? O Fausto era um intelectual dos anos 60, era diferente. Né? Então, Olavo, aproveitando que você citou aí a ditadura, eu li o seu artigo lá, o resumo do que penso sobre 1964, e você dividiu o que chamam de regime militar em 4 partes diferentes. Sim. Então, ao meu entender, no primeiro momento, logo após o golpe, não havia uma ditadura? Não havia de maneira alguma. Eles derrubaram o João Goulart, vamos dizer, com um enorme apoio popular e apoio de praticamente toda a mídia, ninguém ficou contra. E disseram, não, nós vamos fazer eleições em 6 meses. Passados 6 meses, aí sim deram o golpe. Tá? Quer dizer, aquele primeiro governo provisório estava legitimado pela opinião pública e pelo Congresso. Então não era um governo ditatorial. Agora, depois de 6 meses deram o golpe. Falaram, vamos prorrogar o mandato do Castelo Branco. Eu me lembro que na época que decidiram prorrogar, o Carlos Lacerda escreveu um artigo dizendo, se vocês prorrogam o mandato agora, vocês vão fazer uma ditadura que vai durar 20 anos. E aconteceu exatamente isso. Agora, derrubar o João Goulart, eu digo, era não apenas bom, mas era obrigatório, porque esse homem tinha cometido crime de alta traição. No caso, vamos dizer, das guerrilhas, lá promovidas pelas ligas camponesas, que eram, vamos dizer, preparadas e financiadas pelo governo de Cuba. Né? Quando descobriram isso, levaram as provas para o João Goulart e ele, em vez de instaurar inquérito e mandar punir os responsáveis, o que fez? Escondeu tudo e entregou as provas para o Fidel Castro. Isso é crime de alta traição, esse sujeito tinha que sair de lá a pontapés. Só por isso, não vamos contar o resto. Tá certo? Agora,
O pessoal diz que ele governou democraticamente, como disse esse Igor Fusser, ele não sabe o que é democraticamente. Porque o João Goulart fez tudo o que podia para fechar o Congresso, mandou invadir militarmente o estado da Guanabara, mandou prender e matar, caso resistisse, o Carlos Lacerda. Que governo democrático é esse? O governo dele foi uma sucessão de golpes de Estado abortados, isso é que foi. Agora, ele pega lá a população de estudante que não está sabendo de coisa nenhuma e repassa essa versão, né, oficial, esse chavão já consagrado na própria mídia, da qual ele finge que está se queixando. Quer dizer, é um farsante completo, pô. Né? Isso é uma palhaçada, né? Mas é uma palhaçada que continua funcionando, por quê? Por falta de cultura da população. E não falo da população em geral. O povão não tem obrigação nenhuma de ser culto, que tem que lutar pela vida 24 horas por dia, tá entendendo? Mas o sujeito que é metido a intelectual, que é professor universitário, o sujeito ignorar essas coisas que eu falei a respeito do João Goulart, não tem perdão. Não tem perdão. O cara não pode substituir a sequência de fatos históricos por um chavão de propaganda e dizer que é professor não sei do que. Você está entendendo? Agora, Então o você Morgan é intelectualmente muito superior a ele, mas o Morgan não tem muita prática de debate, ele é melhor escrevendo do que falando. Né? Eu acho que ele conseguiu ali se explicar, mais ou menos provar o que estava dizendo, mas aquele cara tinha que ser desmascarado. Tinha que fazer com ele como eu fiz com a Laor Café na Faculdade de Direito. Fazer o sujeito sair de lá chorando, tá entendendo? Então você acha que a intervenção foi boa, foi necessária, mas depois dos 6 meses, né, que prolongaram o mandato do Castelo Branco, foi ruim o período que se passou depois daquilo? Uma traição medonha, tá certo? É uma traição a todo o povo. Quer dizer, eles prometeram formalmente eleições depois de 6 meses, depois voltaram atrás e se nomearam a si próprios como se fossem os gestores do Brasil. A elite iluminada. Então, veja, este é o problema crônico do Brasil. Elites iluminadas que chegam lá e querem refazer o Brasil de alto a baixo. Eu digo, olha, uma elite jamais corrige um país. Uma elite pode educar a população e a própria população vai tendo as suas iniciativas incontroláveis, tá certo? E a coisa vai melhorando. Você vê, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos até a década de 60 tinham a melhor educação do mundo. Como é que eles fizeram isso? Eles não tinham Ministério de Educação, não tinham legislação educacional, tudo era feito na base da iniciativa popular. Quem abria escolas? Eram as igrejas, os clubes, as associações de bairros, os sindicatos, cada um abria uma escola. E assim a coisa cresceu e criou a melhor educação do mundo. Quando veio o Ministério da Educação no governo Jimmy Carter, começou a deteriorar. Então, governo que se acha iluminado, capaz de dirigir a sociedade, isso é a praga. E no Brasil, praticamente o Brasil viveu uma sucessão de revoluções, todas feitas por elites iluminadas. O que é uma revolução? Eu defino a revolução como um projeto de mudança radical da sociedade a ser realizado mediante a concentração do poder. Nunca ninguém teve outro projeto neste país, todo mundo tem o mesmo projeto. Agora é nós tomamos o Estado e refazemos tudo e vai ficar uma maravilha. Foi a revolução, todas as revoluções do Brasil, a começar pela República. Tá certo? Então o problema do Brasil é a revolução, é o país da revolução permanente, tá entendendo? Não para. E esses caras de 64, que derrubaram um presidente com a finalidade nominal, tá certo, de entregar ao povo a decisão em seguida, pegaram eles mesmo a decisão na mão deles e se autonomearam elite iluminado. Não podia dar certo. Uma coisinha ou outra pode dar certo, porque na esfera econômica muita coisa deu certo. Mas foi tudo por água abaixo, tudo foi desfeito com o tempo. Hein? E na esfera política e cultural foi um desastre completo. Nós não podemos esquecer que a deterioração intelectual do Brasil não começou com o PT, não, começou já no tempo dos militares. Porque os militares, eles tinham ciúme dos civis, eles cortaram todas as lideranças políticas civis e boicotaram os conservadores no campo universitário. Tem lá o depoimento do Ricardo Vélez Rodrigues que explica isso direitinho. Eles não queriam nem políticos e nem intelectuais de direito, queriam só eles mesmos e os tecnocratas que eles contratavam. Então, é claro que foi uma merda, tá certo? Agora, é uma merda que não se compara, vamos dizer, a uma merda comunista. Não tem comparação possível, né? Aproveitando que você falou aí que o Brasil é um país de revoluções permanentes,
A situação agora, né, tem muitas greves, muitos protestos, contra a Copa principalmente. O que você acha desse cenário que a gente está vivendo hoje? Como isso vai afetar? Olha, aí a gente vê, esse é o tipo do protesto popular espontâneo causado pela acumulação de males. Como eu disse, para haver um protesto popular espontâneo, é preciso que a situação tenha chegado, vamos dizer, ao insuportável. E já chegou. Um país que tem 70 mil homicídios por ano, não precisa falar nem mais nada. Tá certo? Um país onde todo mundo tem que ver trancado dentro de casa. Isso aí me lembra, eu conheci um fazendeiro em Goiás, que deram um casal de porcos para ele, os porcos começaram a proliferar de tal maneira que você andava um dia inteiro e ainda havia porco na fazenda dele. Então ele não conseguia cercar os porcos, o que ele fez? Ele cercou a casa dele. Né? Então é a situação do Brasil. Você não consegue pôr os bandidos na cadeia, você põe você mesmo. Você põe uma grade e não pode sair de casa. Então você que está preso. E quem é que aguenta viver num país que está assim? E nós sabemos que isso aconteceu por causa do incentivo comunista ao banditismo, que vem de longe. Eu já escrevi sobre isso num livro de 93, que é A Nova Era da Revolução Cultural. Quer dizer, eles fizeram, né? No Brasil, a esquerda brasileira, quando ela fala em nome do povo, o que ela entende por povo não é o trabalhador, é o que Marx chamava o lumpenproletariado. Né? É bandido, é traficante, é puta, é a marginalia inteira. Então, o PT e os outros partidos de esquerda são representantes da marginalia. Por isso que eles promovem coisas como essas putinhas aborteiras, né? Esses suruba em praça pública. Eles promovem isso, quer dizer, são representantes do lumpenproletariado. E o lumpenproletariado só serve para uma coisa, ele só serve para dissolver uma sociedade. Só serve para destruir tudo. Nada se construirá com base nele. Né? Mas a esquerda brasileira, nos anos 60, foi profundamente influenciada pelo Herbert Marcuse. É um autor que já ninguém lê, mas que deixou marcas profundas. Quer dizer, um cara, o pessoal não lembra do nome dele, mas continua repetindo o discurso dele sem saber. E o Marcuse dizia que o proletariado tinha sido instrumentalizado pelo capitalismo, tinha se vendido ao capitalismo, e que agora a classe revolucionária era o lumpenproletariado. E o pessoal acreditou nisso e está fazendo essa porcaria até hoje. É por isso que tem 70 mil homicídios por ano. É por isso que o Brasil é o país, vamos dizer, que mais cresce no consumo de tóxicos no mundo. Em todo lugar está diminuindo, no Brasil está crescendo. Isto é culpa do quê? Do PT. Eles fizeram isto. E eles gostam disso, porque são aliados das Farc, as Farc têm praticamente o monopólio da droga, então é troca de favores, você está entendendo? Então o povo chega um ponto que não aguenta mais, começa a explodir. Se esta explosão resultar numa maior, numa melhor distribuição dos meios de ação, quer dizer, a sociedade começar a ter meios de ação, não dirigidos desde cima, porque quando o pessoal do PT fala sociedade civil, eles querem dizer só as organizações que obedecem a eles. Não é assim. Eu estou falando da sociedade efetiva, a sociedade real. Não é isso? E a voz do povo acabar sendo ouvida de algum modo, bom, é capaz de melhorar. Desde que esse movimento não seja instrumentalizado pela própria esquerda de novo. Então, você acha que o resultado de todos esses protestos, essas greves, esses movimentos, pode ser positivo? Pode, porque ninguém está conseguindo dirigir esse negócio. Isso é que é importante. Quer dizer, esse espécie de protesto popular anárquico, ele pode ter bons resultados, porque ensina à população que ela tem que agir. Não pode ficar esperando os guias iluminados lá em Brasília, está entendendo? E a população agindo, ela pode errar muito, é claro, mas ela tem o direito de experimentar e errar. E democracia é isso, meu Deus do céu. Democracia é iniciativa popular, e às vezes acerta, às vezes erra, mas pode voltar atrás. Agora, se você tem uma elite iluminada, meu filho, eles nunca voltam atrás, eles seguem o plano deles, né? É como numa linha reta. E você citou, né, no começo que a cultura é muito importante, a iniciativa a partir da população é muito importante. Você acha que está muito cedo ainda para, por exemplo, nós fundarmos o partido, que nós temos iniciativas como o Partido Novo, por exemplo, que você já deve conhecer. Você acha que é muito cedo ou você acha que está certo? Temos mesmo que ingressar na política? Eu não sou ninguém para dirigir mentalmente milhares de pessoas, mas eu acho que criar um partido é muito difícil no Brasil.
mais fácil você ter um movimento organizado, extrapartidário, mais fácil é você tomar um partido. Né? Quer dizer, é como fazem os comunistas, eles entram em partidos que já existem. Raramente fundam um partido novo, como fundaram o PT. Mas antes de fundar o PT, eles já estavam totalmente dentro do PMDB e de outros partidos, né? Então, na verdade, eu penso assim, tomar não um partido, mas tomar um e se infiltrar nos outros. Do que você ter esse trabalho, eu vejo, por exemplo, o pessoal do Partido Federalista, que está há 30 anos tentando se oficializar como partido, é um problema. A legislação eleitoral brasileira é muito exigente nesse aspecto. Então é muito mais produtivo a gente se infiltrar nesses partidos, mas você acha que nós já temos esse pensamento forte o suficiente que a gente já possa começar a se infiltrar nesses partidos? O pessoal tem que começar a aprender com os comunistas. O que fez Karl Marx? Ele criou uma coisa? Não, ele infiltrou num movimento que já existia, puxou o tapete dos líderes antigos e disse, agora quem manda essa coisa sou eu. Foi assim que começou o comunismo, em 1848. Né? Então, os comunistas são especialistas nisso, em entrar nos partidos, tomá-los e depois modificam o programa do partido de acordo com a sua preferência. Então a gente já pode começar a se infiltrar nos partidos, a gente já tem um pensamento concreto suficiente, um movimento concreto suficiente? Um pouco de estudo da ciência política mostra que para você criar um movimento político tem uma série de etapas que você não tem como saltar. Quer dizer, a primeira etapa é do debate intelectual. Quer dizer, você vai trocando ideias, tentando descrever e entender a situação, até que você cria uma certa massa crítica e a compreensão da situação se torna mais disseminada. A partir da hora que você tem isto, começa a segunda etapa. Porque a segunda etapa é coleta de recursos, dinheiro. Né? Porque daí você vai precisar de dinheiro para a etapa seguinte, que é o quê? Adestramento da militância. Então, primeiro, debate intelectual. Segundo, coleta de recursos. Terceiro, formação da militância. Só depois de tudo isso, você começa a ter uma atuação pública maior. Entendeu? E o pessoal acha que está pulando etapas. Eu acho, por exemplo, essa questão do dinheiro, o pessoal da direita não está levando muito a sério. Então, veja, quando começou o PT, todo militante do PT contribuía com 10, 20, 30 ou 40% do seu salário para o partido. Apostando numa coisa que ele não sabia se ia dar certo e que acabou dando certo 30 anos depois. E durante esses 30 anos o pessoal ficou lá, tá certo? Contribuindo. Enquanto não começarem a fazer isso, nada vai dar certo. Napoleão dizia que para fazer uma guerra precisa de 3 condições. Primeira, dinheiro. Segunda, dinheiro. Terceira, dinheiro. Tudo isso custa muito caro. Mas política não é coisa para pé rapado. Tá certo? Agora, eu não sei que você consiga cotizar, como diz o PT, uma multidão de pés rapados, e eles, né, confiando em você, decidem te dar o dinheiro. E isso precisa mais. O PT começou assim, mas hoje, você viu, saiu na Folha de São Paulo, né, uma reportagem sobre as fontes de dinheiro do PT. 60 e tantos % vem de grandes empresas. Não, peraí, não. 80% vem de grandes empresas, das quais 62% são empreiteiras. Aquelas mesmas empresas que nos anos 90 o PT denunciava como corruptas. Tanto denunciou que as intimidou e acabaram dando dinheiro. Então a chantagem emocional funcionou. Tá certo? Então, hoje o PT tem fontes de dinheiro que transcendem infinitamente a contribuição de pessoas físicas, que constitui atualmente 1% da verba do partido. Mas ele começou com o dinheiro dos pobres. de acordo com essas etapas que você falou, parece que a gente está na primeira ainda, né? Nem chegamos a... Está na primeira. Agora, sempre existe a possibilidade, vamos dizer, de erros estratégicos do outro lado abrirem uma brecha para você adiantar o expediente, entendeu? Mas mesmo assim, sem um movimento organizado e arraigado na sociedade, nada se consegue. Você pode conseguir um cargo, e eles tiram de lá com a maior facilidade. Olá, agora mudando bastante de assunto, hoje mais cedo eu postei lá no meu perfil um pedaço da Revolta de Atlas, né, da Ayn Rand, e começou uma discussão sobre a sua opinião sobre o objetivismo da Ayn Rand.
Bom, a Ayn Rand era uma grande romancista. Ela tem trechos no romance dela que parecem Dostoiévski, de um poder assim, avassalador. E o negócio do objetivismo que ela fez é uma espécie de autoajuda para empresários arrependidos, tá entendendo? Então os anima, diz, olha, você ganhando dinheiro, pelo simples fato de você fazer dinheiro, você já está ajudando a sociedade, você não precisa ficar com problemas morais, etc. Nesse sentido ajuda. Mas, filosoficamente, aquilo não tem sentido nenhum. A própria distinção entre egoísmo e altruísmo não é uma distinção filosoficamente válida, porque, na prática, é impossível você distinguir os elementos altruístas e egoístas em qualquer ação. Entendeu? Você só pode aceitar como conceito filosófico, quer dizer, uma coisa que tem uma universalidade tão grande que não tem a contradição, não tem a contradição interna. Tá certo? Mas o egoísmo e o altruísmo, você vai dizer, por exemplo, que Jesus Cristo foi 100% altruísta? Ele ganhou muito mais com o seu sacrifício do que nós todos. Veja tudo que Deus Pai prometeu para ele, e que deu mesmo, né? Deu a ele o poder de julgar todos os seres humanos, de destruir todos os seus inimigos no fim dos tempos, de ser o rei dos reis, e assim por diante. Então, ele ganhou alguma coisa, né? Então, quer dizer que o egoísmo e o altruísmo não são fáceis de distinguir, né? E no século XIX tinha um filósofo, Herbert Spencer, que até falava das ações ego-altruístas, né? Por exemplo, quando você faz o bem para uma pessoa, você não tem uma recompensa, pelo menos psicológica, imediatamente? Tem. Tá certo? Então, egoísmo e altruísmo não são conceitos em cima dos quais se possa construir uma ética. Pelo menos se for um negócio filosoficamente sério. Então, filosoficamente, Ayn Rand é meio amiga. Mas como escritora, eu tenho o maior respeito por ela. Agora, aproveitando que eu entrei na universidade esse ano, Olavo, e você é um grande especialista nisso, né, na arte de debater e desmascarar esquerdistas, como você acha que deve ser o movimento, né, a atitude de um aluno frente a um professor esquerdista? Você deve estudar mais do que ele, e quando ele começar a falar besteira, você o desmascara imediatamente, sem dó nem piedade. Garanto que ele vai te dar 10 até o fim do curso, porque essa gente é movida pelo medo. Todo farsante, ele vive no temor permanente de ser desmascarado. Tá certo? E é por isso mesmo que tem um comportamento histriônico, assim, muito demonstrativo, que mostra que não são pessoas sinceras. A pessoa sincera fala a verdade de maneira simples. E quando ela está errada, ela volta atrás. Isso não é problema nenhum. Mas esse pessoal não, eles têm o script, eles têm que manter aquele script. Então, se você o desmascara, eles ficam com medo e começam a puxar o seu saco. Isso aí já foi testado, muitos alunos meus já testaram isso. Agora, se você chega lá, vamos dizer, muito respeitoso, ele te esmaga, pô. Ele vê que você está com medo, ele te esmaga. Mas o medo é mau conselheiro sempre, a gente nunca deve ter medo de nada, tá entendendo? Mesmo porque muito deve enfrentar para perder o medo, pô. Mesmo porque muitas vezes o professor se usa simplesmente da autoridade de ser o professor, né? Claro, claro, ele tem lá o regulamento, ele tem o cargo, ele tem os instrumentos para ferrar com a carreira do aluno. Né? Mas eu acho o seguinte, se ele vai te ferrar, é melhor você deixar claro que existe um conflito. Porque daí se ele fizer alguma coisa contra você, você pode até processá-lo. Agora, se você ficar sempre bonzinho e ele ferra com você, se não existe um conflito explícito, tá certo? Você vai alegar o quê? Entendeu? Agora, se você disser, não, eu desmascarei esse cara nesta aula, nessa outra, eu provei que ele era um incompetente e ele agora está me sacaneando. Aí você entra com mandado de segurança e o cara se ferra todo, pô. Olá, tem bastante gente perguntando aqui sobre o True Outspeak. Você pretende continuar? Não, eu tenho feito muito hangouts como este, eu fiz com o Lobão, fiz com a Denise Abreu. Então estou à disposição para fazer 2 hangouts por mês, não mais do que isso. Evidentemente a gente seleciona um pouco na base da sorte. Por que eu escolhi fazer com você? Sei lá, foi eu que pintou. Se fosse outro cara também, eu não estou aqui vetando ninguém, nem
nem colocando preferências. A gente pega o que aparece. Né? Então, nos Hangouts, a gente tem a oportunidade até de falar mais do que mais coisas do que no TrollSpeak. O TrollSpeak ele estava condicionado ao noticiário da semana. Então, coletar as notícias da semana, a gente coletava mais de 100, dava um trabalho miserável. Na verdade, era 2 dias de trabalho. E eu não tenho mais esses 2 dias. Tá? A minha capacidade de trabalho já não é a mesma que eu tinha aos 40 ou 30 anos. Eu estou ficando velho, tenho que moderar um pouco as coisas para poder continuar produzindo. Com um ritmo um pouco menor, mas continuar produzindo. Tá? E eu tenho muita coisa para fazer, não dá mais para fazer o TrollSpeak. E tem alguma chance de você voltar para o Brasil para algum projeto ou participar de algum programa? Nunca na minha porca vida. Eu fiquei no Brasil 58 anos, tá certo? E saí daí porque se eu continuasse aí mais uma semana eu seria internado no Pinel. Eu ia matar algum brasileiro na rua. Se perguntar qual brasileiro, eu qualquer um. Né? Eu estava assim, no estado já de desespero total. Né? Eu preciso tomar distância. Se eu quero fazer alguma coisa pelo Brasil, né, eu preciso deixar de ser uma das vítimas do Brasil. Né? Então, se você é um médico e está tratando do doente contaminado, a primeira coisa é você não se contaminar. Tá certo? E eu já estava me contaminando nessa depressão brasileira, né? Depressão intelectual, inclusive. Eu falei, não, eu tenho que sair daqui, tomar uma distância, para daí poder fazer alguma coisa. Você vê que eu só estou pensando no Brasil, só estou fazendo coisa pelo Brasil o tempo todo. Mas estou a uma distância suficiente para eu me sentir mais como um médico do que como um doente, você está entendendo? É para isso que eu estou aqui. Porque aqui você vê uma sociedade que ainda é saudável, apesar do governo estar corrupto, essa coisa toda. Você ainda vê, se algum dia você vier aqui para a Virgínia, você vai ver como as pessoas são amáveis, como as pessoas são gentis. Né? Vai ver um nível de criminalidade quase nulo, simplesmente não tem crime. Né? Ou seja, é uma sociedade humana, onde você se sente um ser humano. Eu fiquei até traumatizado, porque já vai fazer 9 anos que eu estou aqui, ninguém me humilhou, ninguém me deu um pontapé na bunda, ninguém me xingou, estou até traumatizado, você está entendendo? Porque estava acostumado com tudo isso. No Brasil é normal, você vai num caixa de banco, ele pensa que ele é Napoleão Bonaparte, ele pensa que ele é, né, a Imperatriz Josefina, e te esmaga, te humilha, né? Um guarda de trânsito, então, se fala, todo mundo aí no Brasil é importante e acha que os outros são nada, todo mundo quer oprimir o próximo. De repente você chega num lugar onde todo mundo é gentil, todo mundo te trata igual, é uma coisa impressionante. Eu digo, sinceramente, eu precisava disso para voltar a ter a medida do que é humano. Que no Brasil a gente já estava perdendo e agora perdeu completamente. Agora, normal, as pessoas se maltratarem, as pessoas falarem mal umas das outras o tempo todo. Inclusive nos círculos ditos conservadores, o que corre de fofoca escrota nesses meios é uma coisa impressionante. As pessoas elas não têm amor ao próximo mais, nem um pinguinho, você está entendendo? Isso tudo, claro, o exemplo vem de cima, é a degradação da elite que estraga o povo. Mas já está muito estragado demais. Então, por exemplo, esse pessoal, vamos dizer, os que são meus alunos, eu peço a eles, sejam gentis uns com os outros, pô. Sejam malvados com o inimigo, mas não com o seu amigo. Né? Porque senão a gente cai naquele negócio do Buddha, que perguntava, como é que nós podemos amar nossos inimigos se nós não amamos nem os nossos amigos? Você está entendendo? Aí no Brasil já chegou nesse ponto. Né? O sujeito é meu amigo, então eu posso falar mal dele, eu posso fazer a caveira dele, eu posso comer a dele, eu posso tomar o dinheiro dele, posso dar um pé na bunda dele, porque nós somos amigos. Entendeu? Então é o tipo da intimidade corruptora. E eu, sinceramente, eu não estava aguentando mais isso. 9 anos atrás, você imagina hoje. Uma das últimas coisas que eu fiz no Brasil foi o seguinte, eu tinha feito uma viagem aqui de Washington até essa região onde eu estou. Só tinha coisa bonita no caminho. Tudo arrumadinho. Mesmo as casinhas mais humildes são bonitinhas, arrumadinhas, com florzinha na janela. Tá? Daí eu fui para o Brasil para pegar uns papéis, uma coisa assim, últimos detalhes, e fiz uma viagem São Paulo-Santos. Só tinha devastação pelo caminho. Tudo destruído, tudo derrubado, tudo pichado, tudo feio. Essa cultura do feio que tem no Brasil, né? Não dá mais, você está entendendo? Então, nós temos que começarmos a reformar a nossa própria conduta no trato com os nossos semelhantes.
Isso funciona. Se você começa, vamos dizer, a espalhar um pouco, vamos dizer, de bondade, de gentileza, de doçura no trato com as pessoas que você gosta, não precisa ser com os inimigos, não dê chance para os inimigos. Entendeu? Além disso, espera que o cara se defina como inimigo. Não vai escolhendo um inimigo qualquer e batendo nele. Espera ele vir primeiro. E se você vê que é inimigo mesmo, aí não dá moleza. Mas com as pessoas que são suas amigas, nós temos que ser mais gentis. Eu vi o mesmo problema quando morei na Romênia. O romeno gosta de tudo quanto não é romeno. E tudo que é romeno ele despreza. Se ele é romeno, ele quer matar, você está entendendo? Assim não dá, pô. É um povo maravilhoso, mas dividido por essa ciumeira, por essa inveja, essa coisa toda. Isso tem que acabar, pô. Então você não só fez, como recomenda que outras pessoas vão para os outros países e mesmo que continuando o trabalho com o Brasil. Claro, claro. Lenin dizia, as revoluções se fazem do exterior. E ele tinha toda a razão. Você, olha, você só começa a bater depois que você parou de apanhar. Não é assim? Se o sujeito está batendo em você, você está só na defensiva. Chega uma hora que terminou, ele cansou, ele parou de bater, fala, aí que você vai começar a bater. Então, enquanto está no Brasil, tem que estar sofrendo, está só apanhando, levando porrada, tudo quanto é lá. Então, sabe o que você faz? Você foge. Você se retira um pouco, acabou de apanhar, agora você começa a bater, pô. E falando agora sobre a situação dos movimentos da Rússia e do Putin, quais são você sabe quais são os próximos passos, né, dessa política do Putin? O Putin não vai parar a expansão do Império Russo. Esse é o sonho dele. Ele quer ser o czar e refazer o Império Russo. Tá certo? Então, esse negócio da Ucrânia é só temporário. Eu não acredito que ele vá ocupar militarmente. Ele não precisa. Porque ele tem nas mãos um negócio chamado KGB. Né? É muito melhor do que o exército. A KGB coloca lá dentro 500 mil agentes. Esses agentes criam movimentos e eles fazem a própria sociedade aderir à Rússia. Você está entendendo? Depois fazem lá um plebiscito tudo falsificado e pronto, ele conquista a coisa sem dar um tiro. Ele pode fazer isso com muitos outros países em torno. E pior, pode fazer isso na Europa Ocidental. O pessoal esquece o seguinte detalhe. Olha, a pessoa que não tem o senso da quantidade não está bom da cabeça. Não basta a gente só distinguir qualidade, precisa quantidade também. A KGB é a maior organização de qualquer tipo que já existiu ao longo de toda a história humana. Ela tinha 700 mil agentes só dentro do território russo. E aproximadamente não menos de 20 milhões de colaboradores espalhados pelo mundo. Nunca existiu uma organização desse tipo. O que é o clero católico comparado com isso? O que é a maçonaria comparado com isso? É nada. Tá certo? Então a KGB tem uma capacidade de ação que nunca ninguém teve. Então, ela pode modificar a situação interna de um país com a maior facilidade. E, no Ocidente, o pessoal burro, né, achando que, não, esse negócio de comunismo não existe mais. O comunismo não existe mais, meu filho, mas a KGB existe. Né? E, bom, além disso, o pessoal não sabe direito o que é comunismo. Eu expliquei um livro, publiquei um artigo outro dia, então o pessoal está muito enganado a achar que o comunismo é uma ideologia ou uma proposta da sociedade. O comunismo é uma organização. E ele pode mudar de casca quantas vezes ele queira, mudar de discurso, mudar de ideologia, como sempre mudou. E até mudar de nome, como a KGB já mudou 20 vezes. Agora chama FSB. Então, o Putin não vai parar com isso. Agora, o engraçado é o seguinte, é que nós sabemos que a Rússia é que fornece armas para tudo quanto é movimento terrorista no mundo. Ele está lá ajudando os terroristas que matam cristãos. Ao mesmo tempo, ele joga umas migalhinhas para os cristãos ocidentais. E eles se derretem todos. Porque ele é anti-gay, porque ele é conservador, porque ele é cristão. Ele joga as migalhinhas, os caras pegam como se fosse cachorro, pô. Impressionante isso. E vai ter alguma reação da União Europeia, dos Estados Unidos? Tem alguma resistência a esse movimento do Putin? Ora, nós sabemos que o Obama está aqui no poder justamente para facilitar a vida de tudo quanto é inimigo dos Estados Unidos. Né? Você vê o que ele fez. No ano passado, esse homem soltou na rua 36 mil criminosos, que eram ilegais, que estavam aqui.
36 mil. Ali tem assassinos, estupradores, traficantes, etc. Botou toda essa gente na rua, colocando a própria população num risco iminente. Então, o homem que faz isso, ele é evidentemente inimigo do país. É só você estudar a história dele, você ver que ele é um inimigo dos Estados Unidos. Então, um país que está num conflito, às vésperas de um conflito com uma grande potência, e que ao mesmo tempo é chefiado por um traidor, está numa situação muito precária, né? Então eu não acredito que haja nenhuma reação eficiente, mas vai haver, como tem havido, vários arremedos de reação. Como, por exemplo, esse negócio de bloquear os bens dos russos, etc, etc. Bom, bloqueia os bens dos russos, os russos não investem mais aqui. Tá certo? E, no fim, que acaba perdendo com isso são os americanos mesmo. Quer dizer, o Putin ri dessas coisas, e ri com toda a razão, porque ele é um profissional, ele não é um bobão, né? E ele sabe que o Obama não é um inimigo para ser levado a sério, aliás, ao contrário, é um amigo, um colaborador. E a União Europeia não tem nenhum papel nesse conflito? Ora, é o tal negócio, teve aquele... Você vê, por exemplo, a situação da União Europeia perante o Islã. Então, o Tony Blair fez aquele discurso dizendo, não, o que nós temos é um conflito entre uma ideologia fundamentalista e o mundo moderno. Eu digo, peraí, mas não são coisas que estão no mesmo plano? A ideologia fundamentalista é vamos dizer, um código em bloco que todo mundo tem que obedecer, e ao contrário, o mundo moderno é a sua própria autodestruição. O mundo moderno está empenhado em destruir suas próprias bases religiosas, morais, etc, etc. Então é um conflito onde um está querendo bater e o outro está querendo apanhar. Isso é o que está acontecendo. Tá certo? E acho que a União Europeia, ela, perante o Islã, é indefesa. E perante o Putin, ela depende do Putin para o gás, porra. Sem o Putin, a Europa não funciona. Agora, acontece o seguinte, os Estados Unidos têm reservas de petróleo aqui que são 25 vezes superiores às do mundo árabe, mas eles não querem tirar uma gota de petróleo, né? Então, se eles pudessem fornecer petróleo à Europa Ocidental, tornariam a Europa independente da Rússia. Mas na situação presente, o sujeito sem a ajuda do Putin, ele não pode fritar um ovo, porra. Então o que eles vão fazer? Vão reclamar? Vão reclamar um pouquinho, fazer de conta que estão bravos. E eu acho assim que o Putin, o espaço está livre para ele fazer o que ele quiser. Você acha que nem a China, que é uma grande potência, não tem nenhuma resistência ao Putin? Ao contrário, eles estão muito bem articulados, como sempre estiveram, desde o tempo do comunismo. Quem acreditava em conflito sino-soviético é um bobão, nunca existiu esse conflito. O conflito era só para enganar a imprensa ocidental. Eles sempre estiveram colaborando. Sempre o comércio funcionou normalmente entre eles, delegações iam e vinham, tinha colaboração econômica, militar, cultural, etc. Sempre teve. E hoje continua tendo. A China não vai arrumar uma briga, por quê? Veja, a economia chinesa é um negócio instável. Ela ali você tem muita riqueza em 5 cidades e o resto está tudo morrendo de fome, está entendendo? Então é uma coisa que impressiona muito do exterior. Mas eu não creio que os chineses se sintam, vamos dizer, fortes o suficiente para tentar uma coisa de dominar o mundo. Em primeiro lugar, você tem a barreira da língua. Né? Isso quer dizer, nem o chinês consegue aprender chinês. Como é que eles vão impor isso para o mundo? Não tem jeito. Tá certo? Os russos estão muito melhor, os russos são multinacionais. Né? Então, eu acho que a bola da vez é o Putin, sim. E, Olavo, eu queria reservar essa última parte aqui do Hangout para você fazer uma defesa, né? Porque muita gente tem muita desinformação sobre você na internet e com diversas afirmações aí. Por exemplo, Olavo de Carvalho é sionista, Olavo de Carvalho refutou Einstein, Olavo de Carvalho refutou Newton. Olha, tudo isso aí eu já respondi por escrito milhares de vezes. Eu respondi por muita educação. Não educação para com essas pessoas, mas para com os ouvintes e leitores. Em primeiro lugar, o senhor achar que eu tenho a obrigação de ficar dando satisfações, né, sobre episódios da minha vida que se passaram 30 ou 40 anos atrás, já é uma presunção ofensiva em si mesmo. Então a resposta para esses caras é: vai tomar no seu cu. Tá certo? Não vou dar explicação nenhuma para você,
não lhe devo explicação, você é um zero à esquerda, tá certo? E, sobretudo, você ficar fuçando a vida. Olha, os caras foram investigar, tá descobrindo, tá vendo, o Olavo não presta, ele deve IPTU em Iguape. Que coisa, os terreninhos que eu tinha lá, que de fato esqueci de pagar a porra do IPTU, agora minha filha está atrás disso, para ver se paga. Né? Então, eles ficam fuçando essas coisas e acham que vão desmoralizar um escritor. Eu digo, olha, se eu fosse um político, um deputado, um senador, um juiz da Suprema Corte, essas coisas poderiam até fazer mal para mim. A reputação do escritor não depende disso. Depende do que ele escreve, simplesmente. Não é isso? Então pode fuçar minha vida quanto queira, né? Não vai dar resultado nenhum, como ao contrário não deu, até aumentou minha popularidade. E eu não vou ficar explicando detalhe por detalhe, aí não tem sentido. Se procurar no Facebook, você verá que aquilo que fazia sentido responder já foi respondido. Não é isso? Bom, então, obrigado, Olavo. Eu agradeço muito você ter aceitado o meu convite aí para essa nossa conversa. E agradeço a todo mundo que acompanhou também. Muito obrigado, Olavo. Eu que agradeço a você e parabenizo pelo trabalho que você vem fazendo. Né? Eu vejo isso com um grande entusiasmo. Vá em frente e Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau.